Olá, eu sou a chefe Susan Marta e este é o canal Amor pela Comida. Eu pedi para vocês deixarem lá na aba da comunidade aqui no YouTube qual eram as principais dúvidas sobre as receitas sem glúten e sem leite. E é claro que eu escolhi algumas que apareceram mais, e uma das que mais apareceram era falando realmente sobre as farinhas sem glúten. Então eu vou ler aqui para vocês as dúvidas que vieram e a gente vai respondendo junto neste vídeo. A Dani Beth perguntou para mim: minha maior dificuldade em massas é conseguir uma boa estrutura e ao mesmo tempo maciez. Ainda tenho dificuldade em identificar cada tipo de farinha e o percentual de cada uma usada nas receitas. Bom, então para começar respondendo essa dúvida, a primeira coisa que você precisa saber é que existem diferentes categorias das farinhas sem glúten. Por isso que nas substituições a gente tem que seguir uma base, digamos assim, para você ter uma orientação na hora de você fazer a substituição. Existem as farinhas leves, médias e pesadas. As farinhas leves são todos aqueles amidos e que justamente vão dar leveza para a receita e vão ajudar na liga. Já as outras farinhas, as médias e as pesadas, elas vão dar a estrutura, ajudar com que o bolo, com que o pão fique naquela estrutura esperada, desejada, que não se desmanche e que fique com uma boa estrutura na receita. Complementando a dúvida da Dani, tem também a dúvida da Valéria. Ela falou: como usar as farinhas sem glúten na medida correta em substituição à farinha de trigo? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a farinha de trigo é uma farinha completa. Você usa ela para diversas receitas, para dar estrutura, para dar liga, para dar maciez. Então, ela faz tudo. Já as farinhas sem glúten não são desta maneira. Como as farinhas sem glúten não possuem todas essas funções em uma única farinha, você vai sempre precisar combinar as farinhas sem glúten para obter melhores resultados. Então, para fazer uma substituição em uma receita, você precisa entender um pouco sobre a estrutura geral dessa receita. O que são os ingredientes secos utilizados nessa receita, a proporção de ingredientes molhados, qual a estrutura final que você quer chegar nessa receita. Então, todas essas diferenças, elas vão estar ligadas na hora que a gente vai fazer as substituições pelas farinhas sem glúten. Então, a gente vai ter que sim fazer uma combinação das farinhas sem glúten para poder dar um pouco de leveza com os amidos, para dar um pouco mais de estrutura com as farinhas pesadas, as farinhas médias, para fazer realmente o equilíbrio, para a receita ficar mais semelhante àquela receita tradicional onde a gente usa a farinha de trigo. Então, para você tirar a farinha de trigo da receita, você primeiro analisa a receita, vê a proporção dos ingredientes secos e molhados, e aí você vai fazer a substituição. Só que tem um detalhe, né? A farinha de trigo, ela costuma absorver muito menos umidade que as farinhas sem glúten. Algumas farinhas sem glúten elas absorvem muito a água, então a gente precisa utilizar em proporção menor na receita ou então fazer esses pequenos ajustes. Mas para você entender sobre cada uma dessas farinhas, você precisa testar as receitas, você precisa testar as farinhas, precisa entender mais ou menos como cada uma funciona. Então, às vezes você pode trocar a farinha de trigo por uma combinação de farinhas e você fala: não ficou tão bom, a estrutura não ficou bom, ficou seco, ficou esfarelento. Então, o que é que eu fiz de errado? Dando então um exemplo meio que prático da estrutura de uma receita, por exemplo, a receita de um bolo. A receita de um bolo, ela vai possuir uma quantidade de ingredientes molhados um pouco maior que uma receita de pão. Um pão, naturalmente, ele já é mais sequinho, um bolo é mais fofinho, mais esfarelentinho. No pão, a gente vai precisar uma estrutura um pouco mais firme, que a gente quer passar as coisas em cima do pão sem que ele se desmanche. Já em uma receita de biscoito, a estrutura costuma ter um pouco mais de gordura, um pouco mais de açúcar para dar mais crocância. Então, são muitas receitas, né? A gente pode ficar horas falando sobre cada tipo de estrutura em uma receita, mas a primeira coisa é tentar analisar o que é que tem dentro dessa receita, qual é o resultado final dessa receita, e aí sim passar para as substituições. Uma outra dúvida que complementa toda essa nossa conversa aqui é a da Elma. A Elma fala assim: minha dúvida é que eu não sei por conta própria adicionar outra farinha na receita. Então, ela tá querendo, assim, substituir. É a mesma coisa que a Nicole falou também, substituições. Então, as pessoas, realmente, elas não têm aquela determinada farinha em casa, querem fazer a receita, mas querem fazer a substituição. Só que, gente, para fazer uma substituição da maneira correta, como eu falei, tem que entender o que essa farinha está fazendo dentro da receita, qual é a estrutura que ela está proporcionando. Não adianta você querer trocar uma farinha de arroz por exemplo, uma farinha de coco. A farinha de coco, ela é super densa, ela absorve muito a água. Então, se você fizer essa substituição, vai dar muito errado. Então, você tem que ter uma noção do que cada farinha faz para você conseguir realmente fazer as substituições. Entender o que cada ingrediente está fazendo ali,
ali, mas, gente, são tantas farinhas, que é difícil a gente pegar o jeito da coisa. Eu mesma precisei fazer muitos testes quando eu estava começando, eu testava, depois eu testava de novo. E quando você vai fazer testes, é muito importante você fazer assim, ó, troca apenas um ingrediente, porque se você trocar 2 ingredientes da receita, você já tá fazendo outras variações, outras combinações, que aí você não vai saber exatamente o que foi que aconteceu. Então, pode ser um trabalho árduo para você fazer, porque são muitas substituições, muitas farinhas, para você entender sobre tudo isso. Não é tão simples e nem tão rápido, e a gente precisa gastar um certo dinheiro ali, porque são muitos ingredientes, alguns são mais caros, outros mais baratos, mas de maneira geral, todos são mais caros que a farinha de trigo. Então, para fazer testes, a gente precisa desse investimento tanto de tempo quanto de dinheiro. E se você quiser realmente fazer todos esses testes por conta própria, a minha primeira sugestão é fazer o seguinte: você vai pegar uma colher de sopa de farinha, da farinha sem glúten que você decidir testar, e vai misturar com uma colher de sopa de água e vai ver o que acontece. Aí depois você vai analisar, ficou muito seco? Será que essa farinha conseguiria absorver mais água? Aí você vai lá e coloca mais meia colher de sopa de água, mexe de novo e analisa o que aconteceu. Será que ela consegue absorver mais água? O ponto é assim que ela tem que ficar uma massa cremosinha, né? Então a gente fica tentando analisar como ela absorve a água, porque é assim que ela vai interagir dentro de uma receita sem glúten. Ela vai interagir com os ingredientes molhados da receita, então os ovos, o açúcar, o óleo, né, suco, leite que você colocar na receita são os ingredientes molhados. Então você tem que pensar o que mais ou menos aquela farinha, né, que é uma farinha seca, um ingrediente seco, vai fazer ao interagir com os ingredientes molhados. Gente, é uma alquimia, né? Culinária é uma alquimia, é como se fosse uma fórmula química. Então, não é uma ciência exata, né? Você vai testando ali, vai vendo, testa, observa, faz análises e assim você vai melhorando, né? Porque são muitas variáveis, né? Então, na hora de assar vai dar uma variável, na hora da forma que você vai escolher vai dar uma variável. Então, para você ter um atalho e parar de ficar sofrendo por causa de substituições das farinhas, não saber qual é a proporção do mix utilizado, né? Como fazer a proporção para substituir a farinha de trigo, entender um pouco mais sobre a estrutura de cada farinha, as características principais, como ela absorve a água e tudo mais, você não precisa mais sofrer, porque eu já fiz tudo isso para você com o Guia Definitivo das Farinhas Sem Glúten. São 80 páginas de puro conhecimento, do meu melhor conhecimento escrito para você de uma maneira simples, que você consiga entender realmente e ver que é um pouco complicado no começo, mas com o direcionamento correto, você vai parar de errar as receitas, você vai começar a acertar e vai começar a dar graça às receitas sem glúten, porque você vai ficar mais livre para criar as suas próprias receitas, para fazer as suas substituições e assim conseguir ser mais feliz na culinária sem glúten, gente, porque olha, vale a pena, são muitos benefícios que as farinhas sem glúten trazem para a nossa vida, então a gente incluindo esses ingredientes mais nutritivos é muito bom, né? Tirar um pouco da farinha de trigo, incluir outros ingredientes, dar mais variedade nutricional para o nosso cardápio é muito importante, mas para você não errar, não ficar aí sofrendo, no Guia Definitivo das Farinhas Sem Glúten você pode ter o atalho completo. Este guia vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, vai ter um link também no primeiro comentário fixado e você pode adquirir para ter todo esse conhecimento e o meu suporte, que é o mais importante, né, gente? Porque se você ler o conteúdo ali, ficar com alguma dúvida, fizer algum teste, você pode me mandar o teste que você fez, criou por e-mail, eu vou te ajudar porque eu quero que você aprenda, eu quero que você acerte. Então, neste guia eu tenho certeza que você vai chegar bem mais longe na culinária sem glúten e vai ser muito mais feliz. Mas se você não quiser saber de nada disso, continua testando as receitas aqui do canal, porque essas são bem equilibradas, bem testadas. Eu sempre faço testes, ajustes, deixo ela perfeitinha para você acertar em cheio. Então, medindo corretamente os ingredientes, fazendo ali tudo que eu falo no vídeo, você vai acertar. Então, segue as minhas receitas, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like se você gostou nesse vídeo. E se você quiser, adquira meu guia das farinhas sem glúten para você, ó, ir muito mais longe, ficar muito mais feliz na cozinha, que eu tenho certeza que é um ótimo investimento. Obrigada pelas dúvidas que vieram até aqui, né? Muito obrigada por me ajudar a criar este vídeo. Se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou te ajudar e a gente se vê. Tchau!